E muito menos dizer que a China está voltando ao capitalismo, porque ela nunca foi capitalista. Um absurdo pensar que um Estado vai criar uma classe social que ele vai representar, né? E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Eu vou tentar apresentar para vocês. Ontem eu repeti várias vezes para os dois que eu não sou especialista em China. Eu fiz uma tese de doutorado num momento bastante particular, porque o grupo de pesquisa, Estudos Críticos de Desenvolvimento, havia um convênio com a Universidade de Chongqing e aí eu mudei, tive que mudar o tema da minha tese. Meu projeto para a seleção do doutorado era estudar o Estado em crise na Europa. E aí o Paulo Nakatani, que é o meu orientador eterno, desde o mestrado, ele me convenceu de que era melhor estudar o Estado na China. Então, o que eu fiz foi, a partir dos debates que fizemos, tentar entender a natureza ou o caráter do Estado numa transição, nos momentos imediatamente após a tomada do poder. Logo de cara, entender uma China que a gente não sabia quase nada sobre a China. Tivemos que nos debruçar sobre a história da China. E não é uma coisa qualquer, uma vez que a China tem se tornado um objeto de estudos, mas também de muita polêmica sobre o que está acontecendo lá, exatamente porque é uma coisa que vocês devem ter lido aí no texto. A gente foi percebendo que os olhos do Ocidente não têm condições de enxergar a China, não têm condições de entender a China. É outro mundo, né? Uma outra trajetória milenar, é uma coisa, e especialmente nós no Brasil. É muito difícil para a gente compreender muitas das coisas que aconteceram e que vem acontecendo ali. Eu não falo muito alto, eu gosto de ir falando bem calmo assim mesmo, mas se eu vir que alguém está cochilando aí, eu tento dar uma animada. E aí a gente tentou limpar a área de algumas perguntas ou de algumas afirmações e tentamos centrar o debate onde a gente achava que era mais interessante. Então, no mesmo momento que eu estava estudando a China, havia outras pessoas, também um brilhante aluno do mestrado fazendo uma dissertação muito interessante, ele centrou mais na trajetória do Deng Xiaoping. Uma outra colega estudando saúde na China, desde o processo da Revolução, e a minha intenção foi estudar a transição em si, quer dizer, como pensar o caráter do Estado numa transição. E, além disso, havia mais duas alunas do doutorado estudando Cuba. Então, essas discussões e a oportunidade de pessoas da China virem a vitória, de pessoas de Cuba virem a vitória e ficar um tempo aqui, isso foi fantástico para esse período, porque a gente acabou aprendendo com as pessoas que estão lá experimentando a coisa, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer essas viagens também, né? Então, foi um momento muito rico para o programa e agora tende a melhorar, apesar de
das reorientações em nível federal, mas tende a melhorar porque essas experiências acabaram levando para um interesse maior num processo de internacionalização do programa. O programa realiza anualmente um encontro internacional e esses intercâmbios agora, o Vitor se incorporou recentemente ao programa como docente, então tem uma experiência na Europa também muito interessante, e outros na Inglaterra, então a gente tem fazendo um processo bastante rico aqui de entender essas coisas. Bem, que questões foram essas, então, que eu acabei escolhendo? Né? Porque acaba que a culpa é minha, quer dizer, apesar de ter uma equipe estudando, mas eu fiz a minha síntese da coisa, né? E a responsabilidade disso acaba sendo minha mesmo, não tem muito como culpar os outros, não. Então, a primeira questão era participar desse debate internacional, criticamente, sobre para onde caminham as sociedades que desafiaram, algumas décadas atrás, um processo violento de implantação do neocolonialismo, de expansão dessa coisa, num período muito particular também, que é um período pós-guerras, né? Como que essas nações conseguiram fazer essa contestação, essa mobilização popular fantástica, e como que elas estão hoje, para onde que elas estão caminhando, né? Uma vez que ousaram romper com as diretrizes gerais e fundamentais do imperialismo, né? E apontaram objetivamente uma perspectiva de transformação. Então, assim, são processos muito diferentes desses que a gente tem observado nas tentativas várias de mobilizações que resultaram em governos progressistas na América Latina, por exemplo, nesse período. Então, nós estamos falando de um processo mais fantástico de contestação e de apontar efetivamente para uma nova ordem, uma nova sociabilidade. Nesse debate, a gente tentou identificar entre os liberais aqueles que, com alguma leitura mais responsável, né, mostravam elementos que apontavam com dados, com informações, um certo fracasso dessas experiências em desafiar a ordem democrática capitalista, a ordem natural capitalista. Então, nós levamos em conta essa leitura, até porque existem muitos críticos ao liberalismo que acabam acompanhando parte dessa ideia geral, né? E entre essas visões críticas, a gente percebe o apontamento de erros na condução da política, na adaptação à ordem neoliberal, e não é uma alusão apenas à China, né? Mas está meio espalhado. Uma opção por promover a acumulação capitalista a partir da proletarização do campesinato, da formação de uma elite empresarial e da abertura ao capital externo, que se confronta com uma ideia também bastante em voga de que o processo, especialmente chinês, é um processo
de um socialismo de mercado ou um socialismo de tipo chinês. Em meio a essas interpretações, né, que vai desde os liberais até uma esquerda, uma visão de esquerda mais marxista, né, parece predominar nesse debate entre os marxistas sobre esse tal dilema do socialismo na atualidade, o que eu considero apenas uma reprodução no uso de um instrumental categórico desenvolvido por Engels e Marx. Então, uma parte considerável dessas análises, consideradas análises marxistas, ou fazem com essa perspectiva de um uso instrumental das categorias. Então, em percebendo isso, nós abandonamos de vez o debate com esse tipo de análise, né? Então, a gente preferiu dialogar com quem usa todo o arsenal categórico de Marx e Engels de maneira muito mais rigorosa, mesmo que a gente não concorde, mas a gente percebe que é um esforço de entender uma coisa que é complexa. Então, nós dialogamos pouco com certas interpretações, ou quase nada. A gente simplesmente abandonou, considerando que a gente já teve muitas experiências e muita informação para ficar remoendo coisas que, às vezes, atrapalham mais do que contribui para o entendimento do processo. Nós partimos de algumas hipóteses, né, de que mesmo com a reforma econômica e a abertura externa, né, a abertura para o exterior, especialmente aquelas medidas adotadas depois de 78, o PC chinês ele parece manter um macrocontrole estatal sobre a acumulação capitalista no interior da produção em geral. E esse macrocontrole ele é exercido, inclusive, sobre a propriedade privada da terra. O que nos leva a uma primeira aproximação de que é possível projetar a possibilidade de manutenção dos planos de construção de um processo de transição socialista de longo prazo na China. Então, ao contrário de interpretar que a China passou por um processo de reformas neoliberais e que, com isso, perdeu o controle a ponto, né, algumas afirmações chegam a dizer, a ponto da anarquia da produção se colocar muito mais forte do que mesmo uma proposta de um Estado keynesiano e tal. Nós estamos apontando a perspectiva de uma possibilidade de manutenção do projeto original em outros patamares, em outras perspectivas. Dadas as circunstâncias, e aí daqui a pouco a gente vai falar que circunstâncias são. Uma coisa é o projeto, outra coisa é realizar o projeto. Isso aí está lá muito bem escrito em vários momentos da obra do Marx. Fazemos a história, mas não temos controle sobre seus resultados. Então, essas respostas tendem essa resposta, né, essa perspectiva hipotética, né,
do trabalho, ele tentou responder exatamente essa pergunta. Em que medida, a partir do processo revolucionário de tomada do poder, é possível avançar na construção de uma transição socialista num país específico, superando as dificuldades impostas pelo imperialismo que está organizado em nível mundial. Então, a partir dessa primeira hipótese de resposta a essa pergunta, nós avançamos para, primeiro, entender o que se construiu até hoje de concepção sobre o processo de transição, para desenvolver uma forma de pensar, de interpretar, trazer à luz um método de entender a China, mesmo que saibamos que nossos olhos não conseguem dar resposta a tudo ali. Então, a proposta geral é analisar a natureza dessas dificuldades de construção de uma transição, considerando que as ameaças se multiplicam exatamente porque há um modo de produção capitalista organizado em nível mundial e numa etapa muito avançada desse modo de produção. É uma etapa superior. Isso é muito importante, né, para os elementos que nós vamos trabalhar na tese. Por quê? Porque nós estamos falando de um modo de produção que se organizou ou teve como pressuposto para a sua constituição a formação de elos de integração de mercados em nível mundial. Então, o pressuposto para o capitalismo é a constituição de mercados integrados em nível mundial, desde as caravelas e as rotas terrestres, mas que imediatamente depois de uma primeira expansão da experiência inglesa de industrialização, e esse termo é muito importante, industrialização, algumas nações passaram a se organizar na integração da produção de meios de produção e meios de consumo. Então, não apenas na produção de meios de consumo, que significa, né, um parêntese, que significa que a indústria têxtil que se expande para os Estados Unidos, para a Alemanha e para a França, especialmente, ainda no início do século XIX, ela se instala, ela se torna, portanto, uma produção industrial de têxtil nesses países, mas não altera de maneira generalizada as relações de produção nesse país. Somente depois da mania ferroviária foi possível estender as experiências dessas formas de produção de maneira generalizada, integrando a produção de meios de consumo com a produção de meios de produção. Isso é industrialização. Ter o controle sobre a integração da produção de meios de consumo e de meios de produção, mesmo que não esteja internalizado no mesmo território, mas você tem o comando disso. Portanto, à medida que isso acontece, um segundo movimento, ainda no século XIX, mas já na segunda metade, é a segunda revolução industrial. Então, você
joga para o ar toda aquela perspectiva de um capitalismo baseado no livre câmbio, né? E começa a se proteger. Começa a partir de um processo de separação entre a propriedade e a gestão do capital, a distribuir espacialmente esse comando sobre a produção de riqueza em nível mundial. E, ao mesmo tempo que separa a gestão da propriedade, separa o trabalho intelectual do trabalho manual. Isso é importantíssimo para o que eu considero o capitalismo organizado como modo de produção em nível mundial e numa fase superior, numa fase imperialista, em que a exportação de capital é fundamental, o monopólio da produção é fundamental, o monopólio do conhecimento técnico-científico é fundamental e o monopólio das linhas de financiamento, das linhas de crédito, é fundamental. Então, é com isso que você consegue compreender esse capitalismo organizado numa fase superior, em que a produção capitalista vai se esparramar pelo mundo todo, mas sob comando centralizado, criando uma hierarquia de decisões e uma hierarquia de capacidades de apropriação de excedente, que é o objetivo final do troço. Então, quando eu falo nisso, eu estou dizendo o seguinte: essas experiências de contestação, à medida que são compreendidas isoladamente, ou que não tem um processo de internacionalização também dessa contestação, acaba sofrendo ameaças contínuas e cada vez mais provocativas, né? E, portanto, impedidoras de avançar nos processos de transição. Eu vou tentar apresentar uma página aqui como um pressuposto geral do que eu vou mostrar para vocês. Então, uma visão geral desses processos, né, que você tem um modo de produção anterior ao capitalismo. Isso é uma construção pensando modos de produção sendo superados em nível mundial, certo? Então, o modo de produção anterior entra em crise, você tem uma transição ao capitalismo, até chegar a um processo de capitalismo consolidado, que projeta-se que entrará em crise. Você teria, portanto, uma transição ao socialismo a partir de rupturas violentas ou não violentas, até a constituição de uma ditadura do proletariado, que, uma vez consolidada, reuniria as condições para o definhamento do Estado, uma vez que destruiria a possibilidade de reprodução das classes sociais típicas do modo de produção anterior, e aí se consolidaria a transição socialista até o comunismo. Logo, para deixar o debate mais quente, minhas conclusões vão apresentar a China nesse processo de transição ao socialismo.
e que a ditadura do proletariado seria resultado de uma proliferação de processos revolucionários a nível internacional. Esse talvez seja o ponto mais crítico da tese, de onde eu parti para entender a China. Bem, se a gente faz todo esse processo crítico de abandonar algumas teses sobre a China, abandonar algumas teses, inclusive, sobre o Estado capitalista, né? E sobre sua superação, né? Um esforço que foi necessário, a nosso ver, para entender a China da forma como ela se constituiu, nós precisávamos, entendendo esse processo mais geral, mais abstrato, nos voltarmos para a manifestação disso em nível mais concreto. Isso significa juntar a toda uma construção teórica que foi feita ali no capítulo 2 da tese, os processos históricos de constituição da República Popular da China. O que antecede? E esse como que antecede, eu procurei, mesmo que trazendo interpretações ocidentais sobre esse processo, eu procurei uma leitura mais atenta sobre a obra do Mao Tse-tung, que não é uma obra a duas mãos apenas. Ele mesmo deixa bem nítido que as obras escolhidas reúnem ali um material que foi construído dentro do partido por diversas mãos, em vários momentos. E eu vou fazer uma leitura dessa obra do Mao, uma leitura crítica. Por quê? Porque eu levo em consideração que o Mao foi formado dentro de uma tradição e um momento, né, um momento bastante especial da construção do pensamento dialético e do pensamento revolucionário, e vou observar na obra do próprio Mao conteúdos de ocidentalização muito fortes, que contrariam algumas outras informações a respeito do passado milenar da China. O Mao vai usar, muitas vezes, argumentos sobre um feudalismo na China que precisaria ser superado. O Mao vai tratar as elites que tiveram uma parcela da elite, né, chinesa, que foi construída ou reconstruída a partir da intervenção imperialista na China. Ele vai, muitas vezes, considerar como a burguesia chinesa. Eu prefiro a leitura de que essa parcela da elite compradora, quer dizer, a elite que tinha um papel especial de servir de bypass para a produção e a extração de excedente no interior da China, né, uma vez que a China não passou por um processo de colonização típico do antigo
sistema colonial e nem do novo, né, nem do neocolonialismo. Então, a China, a abordagem das nações, das potências imperialistas na China é uma abordagem bastante pontual na abertura de entrepostos comerciais, né, feitorias, que mantém e, inclusive, reproduz as frações de classe que eram necessárias, inclusive, à manutenção, inclusive belicamente. Os senhores da guerra são financiados e são munidos externamente exatamente para propiciar essa produção e extração de excedentes no interior da China. E esses mercadores, essa elite compradora, vai ser fundamental para esse escoamento do excedente dali. Então, assim, é diferente do processo. Eu não vou falar disso agora, depois eu volto a isso, mas é diferente do processo de colonização que nós conhecemos, porque não haveria, por exemplo, a guerra do ópio nas suas fases, se o processo de colonização tivesse sido feito da forma como conhecemos classicamente. A guerra do ópio é um resultado da necessidade da Inglaterra em repatriar a prata que ela usava para comprar os produtos chineses. Então, não faria sentido pensar numa colônia em que você extrai tudo e leva embora e não deixa nada aqui. Não. Era uma relação comercial, lógico, e com um poder muito grande de quem está comprando essas coisas. O capital comercial inglês, e não só inglês, né, o português, ele penetra, mas não ocupa, ele não povoa, ele tem uma relação de domínio, mas é um domínio pontual também, até porque eles não conseguem expandir muito por todo o território, esse domínio, ficam muito isolados. E aí a gente foi buscando entender por que foi assim. O que é isso? E aí vários autores trazem os momentos históricos da China, né? E aí a gente começa a fazer pergunta. Pô, se é assim, não era feudalismo. Se não era feudalismo, era o quê? E aí a gente vai ao Marx. E aí extrai lá das formas pré-capitalistas uma chave para explicar aquilo ali. Que o Perry Anderson critica, que o Hobsbawm reafirma na sua introdução às Forbes. Né? Então a gente foi juntando isso, tentando pegar assim, autores com alguma importância dentro das interpretações, né? E caiu nas nossas mãos um texto do Perry Anderson comparando a China com a União Soviética, é esse que vocês leram, que aí foi dando indicações de onde a gente buscar mais informação para aprofundar isso. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas o Perry Anderson, naquele livro, Linhagem do Estado Absolutista, ele tem um anexo, em que ele faz algumas discussões, e uma delas é sobre o modo de produção asiático. Então, ele faz uma contestação muito forte à interpretação do Marx e Engels sobre o modo de produção asiático.
E eu não consegui depois acompanhar esse debate a partir do Perry antes, mas eu vi muita coisa de pessoas dando muita pancada nessa interpretação, né? Então, acabei adotando a ideia de que a China ultrapassa milênios reproduzindo uma forma social bem típica, né? O que o Marx diz que existiu ali naquela região da Ásia e na América, de cada um com o seu formato, né? Eu assisti vários filmes na época, né, sobre a Mongólia, que apresenta aquelas famílias clânicas, né, como que você tem uma relação patriarcal. Então, o escravismo não predomina, você tem uma relação patriarcal, a família deve obediência ao pai, né? E as famílias devem obediência a um chefe de um clã, de uma tribo, né? E assim vai hierarquicamente até o poder central. E é interessante porque, mesmo depois que você forma esse poder central, ele não caminha no sentido de dissolver essa relação. Ele reafirma essa relação em vários momentos. E o mais interessante, que se a gente pegar especificamente o território que hoje a gente concebe como China, os 9 milhões e tantos de quilômetros quadrados, é um território que foi dominado por diversos povos. E, mesmo assim, você mantém uma predominância de relações de produção baseado nesse patriarcado clânico e que cria uma hierarquia, mas uma hierarquia interessantíssima, né? Porque o imperador ele tem um poder que vem dos céus, mas essa divindade não é uma divindade, é uma ancestralidade. Então é interessantíssimo, eu tive a oportunidade de ir em várias casas em que os altares de adoração não são a imagens de santos, né, de deuses, né? São os ancestrais. Então acende-se vela a ancestralidade, né? E uma perspectiva filosófica comportamental a partir de Confúcio, que vai degladiar, vamos dizer assim, com uma religiosidade mais popular, que é o Tao, mas com essa perspectiva. E essa guerra entre essas visões de mundo, ela vai se dar mais à medida em que a perspectiva confuciana vai ser uma perspectiva comportamental, portanto, com um direcionamento muito nítido para a organização central do poder, mas uma organização central que é, ao mesmo tempo, descentralizada. O imperador não tem exércitos de dimensão nacional, então você tem senhores da guerra, você tem senhores de terra, da terra, né? Aquela terra da aldeia. É essa relação que permite a apropriação de um excedente uma parcela do excedente por esses patriarcas. Muitas vezes se confunde o senhor de guerra com o senhor de terra. E uma produção artesanal.
muito concentrada no território, a sudeste, então a população está quase toda no sudeste, a maioria rã está quase toda no sudeste. E ali não há uso de animais na produção, né? Muita dificuldade do uso de animais na produção. É mais ao norte que vai ter essa técnica. Você vai ter animais mais domésticos, mais para o sul da China. Então, as técnicas produtivas são diferentes. E a relação de poder é uma relação central no imperador, mas descentralizada à medida em que há uma formação, né, que se avança para uma formação aí no ano 200, cento e pouco, antes de Cristo, para uma formação burocrática, inclusive com concurso público de ingresso. Então, há uma formação de servidores públicos em escolas específicas e há um concurso público. E esse servidor ele não é substituído por um familiar, não. Ele sai do serviço público quando não tiver condições mais de se manter lá e vai ter um concurso público para substituição. Por que eu estou falando desse sujeito? Porque esses sujeitos que nós conhecemos como mandarins, eles vão estar espalhados no território e à medida do poder local, seja no senhor de terra, seja no senhor de guerra, seja no comerciante, no artesão, esse mandarim acaba ganhando uma autonomia muito grande na orientação das normas que são indicadas pelo imperador ou pela imperatriz, dependendo da época. Então é interessantíssimo que é um poder central, mas cuja gestão acaba dando autonomia e se diferencia na medida em que dá essa autonomia, dependendo de como o poder local está organizado. Então, você não pode compreender uma tradição de milênios se você não compreender que é central, mas não é central. O mandarinato, que a gente chama de mandarins, aqui no Ocidente, eles constituem uma elite burocrática interessante, né, que vai dar esse caráter autônomo. A semana passada, ou retrasada, a Boitempo estava produzindo uns seminários, vários vídeos, palestras, dos 200 anos do Engels, e um dos palestrantes fez algum... Ele é importante, né? A gente gosta muito dele, então fez algumas afirmações que me deixou assim um tanto espantado, né? De que ele estava fazendo uma abordagem sobre, o Alisson Mascaro. Ele estava fazendo uma abordagem sobre o Estado, né? Porque é a especialidade dele. Mas como a especialidade dele está vinculada a um autor, né, o Paticani, ele desenvolveu a palestra dele, não sei se vocês chegaram a ver, a partir da teoria do valor do Marx. Então, a primeira afirmação que ele faz que me espantou foi de que o valor é uma categoria eminentemente do capitalismo. E mais adiante, quando ele desenvolve isso, ele vai dizer que o Estado é uma categoria eminentemente capitalista.
E aí isso é que está contrariando o próprio Engels, né? E a China, porque a China tem um Estado burocraticamente organizado quase 2.000 anos antes dos países ocidentais. Então, é assim, um troço... E como a gente vive... Agora tem live para tudo, né? Agora tem até a piada aí de que as pessoas estão mais preocupadas com a segunda onda de lives, né? A primeira onda de lives trouxe um cipoal, né? Todo mundo dentro do nosso campo, né? Muita gente falando coisas, né? Então a gente tem ouvido essas coisas assim, as coisas que assustam pouca gente, né? Porque não são quaisquer pessoas que estão falando isso, né? São pessoas importantes. Eu fico pensando, como que a gente pode pensar o valor apenas no capitalismo, se lá na China, milênios atrás, você não tinha apenas o comércio, você não tinha apenas a troca, o escambo, você tinha moeda metálica. Então, como é que fica a seção 3 do livro 1 do Capital, onde Marx trata da gênese do dinheiro? Como é que fica isso aí? Como é que sai desse imbróglio? Então, essas coisas que a gente tem que ir pensando, refletindo, ouvindo, né? E talvez a segunda onda de live traga mais preciosidade assim para a gente discutir mais. Bem, mas então essa experiência ela é interpretada por Mao, eu estava falando do Mao antes, né? Ela é interpretada por Mao como um processo que vai chegar ao feudalismo e que após as intervenções imperialistas, a China desenvolve relações mercantis muito mais avançadas, né? Mas mantém resquícios feudais que precisavam ser superados. E ele vai identificar o senhor de terra, o senhor de guerra, como elementos de um feudalismo chinês, né? Então, eu percebo esse aspecto de ocidentalização muito forte na análise do Mao, né? Ele vai chegar num momento em que ele vai falar assim, no século XX já, nós temos uma população de, não sei se é 300 milhões de pessoas, desses 300 milhões, 2 milhões são assalariados. E ele vai usar a máxima de que a revolução vai ser produzida pelo campesinato, mas sob a direção operária, né? Então, assim, a gente percebe um esforço muito grande de adaptação, né? E sabemos muito, assim, eu, pelo menos, identifico isso como uma adesão ao que estava predominando no mundo da Terceira Internacional pós-Stalin, sob o comando de Stalin, né? Todas aquelas ideias de etapismo, essas coisas todas. Então, uma influência muito forte, apesar de que ele em vários momentos do texto, ele rompe com isso, nitidamente. Né? O texto dele sobre a contradição é uma coisa fantástica. Mas tem essas coisas, essas falhas. Então, assim, a minha tese, eu, sabendo que ia levar muita pancada, eu tentei mostrar logo no início que eu ia acompanhar a ideia do Marx, fazendo autocrítica, de uma suprassunção permanente. Então, o mal é o cara, mas ele cometeu falhas, entendeu? Então, acho que a gente tem que superar essas falhas e tentar interpretar para além delas.
Uma coisa interessante que a gente tem que considerar, os povos que vão dominar essa estrutura central não centralizadora são vários, entre as dinastias que vão suceder, mas a partir de 1600, não sei quanto, na tese tem a data lá, os Manchu vão chegar ali e vão dominar de uma vez por todas, até 1911. Então, você vai ter um período muito longo em que os Han vão estar submetidos aos Manchu. Isso é importante a gente entender. Então, existia um conflito para além do que a gente poderia imaginar de uma estrutura social, tal. Existia um povo dominando o outro durante 400 anos. É um troço, tem que se ficar atento a isso. Então, várias dinastias caíram, o Mao vai dizer isso, caíram por revoltas populares. Mas a forma de organização política não se dissolvia porque ele dizia, né, que não tinha um PC lá para poder organizar essas revoltas. Né? Então ele está fazendo uma apologia ao partido ali e tal. Né? Mas esse conflito aí, nesses séculos de dominação manchu, ele é explícito. E ele vai ficar ainda mais acirrado. Né? Lá no início do século XIX, dizem que o Napoleão teria pedido às pessoas para deixar a China dormir. Se acordar a China, vai dar problema. Mas resolveram ir para a China. Resolveram ir para a China não apenas para comercializar, mas ter uma forma de domínio. Cada um da sua forma. Então a Inglaterra vai de um jeito, a França vai de outro. Quase todas as potências estavam na China no século XIX. Quando a Inglaterra resolve repatriar a prata e vendendo ópio para a China, e aí o mandarinato todo enchendo a cara de manhã, de tarde, de noite, aí não conseguia cumprir a sua missão de gestão, então jogava o Confúcio para cima e enchia a cara de ópio. Então o imperador resolveu acabar com a importação de ópio. E aí a Inglaterra foi para cima. Né? E é dali que nasce uma série de relações que até agora mantém, por exemplo, Hong Kong como um território chinês, mas que tem autonomia, né? E até alguns anos atrás, poucos anos atrás, ele era submetido à Inglaterra. Então, vários acordos foram sendo construídos aí, nós vamos ver depois. Quando o imperador se submete nas várias fases da Guerra do Ópio, que começa na década de 40, depois vai até a década de 60, ele se enfraquece politicamente frente aos Han, porque aí ele vai perdendo ficava nítido que o processo de neocolonialismo estava avançando. Né? Então, várias revoltas vão acontecer no final do século XIX, colocando em xeque o poder do imperador, né? E uma aversão muito grande ao poder estrangeiro dentro da China. Então, uma resistência muito grande. E uma das formas de quebrar essa resistência era convidar lideranças de famílias importantes, lideranças políticas, para estudar fora, estudar na Europa, estudar nos Estados Unidos. Né? Então, essas lideranças iam para fora e acabavam se organizando politicamente de fora para dentro.
Então, as revoltas populares associadas à organização política dessa elite que está se intelectualizando, né, e muitos quadros de esquerda também, vai acabar resultando numa revolução republicana em 1911. E 10 anos, 11 anos depois, vai ser formado o Partido Comunista. Acontece que essa elite, que o Mao parcela dela, o Mao vai identificar como a burguesia chinesa, a meu ver, equivocadamente, vai rachar. Né? O Yat-sen, que é o grande líder da Revolução de 2011, ele vai ser atropelado pelo Chiang Kai-shek, um Chiang Kai-shek que transforma o Partido Nacionalista, o Kuomintang, numa estrutura muito centralizadora, muito central nele, né? Um poder muito grande, o que afasta boa parte dessas elites. Então ele acaba ficando com o poder fragmentado, uma vez que ele não representava mais o conjunto da elite que fez que depôs o último imperador. O último imperador vai estar lá na Manchúria, fazendo acordos com o Japão. O Chiang Kai-shek não consegue ter o domínio de todo o território, algumas províncias vão ficar sob seu controle, mas ele não tem controle de todas as províncias. Em algumas províncias ele vai fazer acordos com os senhores de guerra, em outras ele vai fazer acordo com o Japão, que está com um projeto escondido de ocupação do território. E o projeto do Japão é o seguinte: temos que ir para a China para dar o grande passo para uma confrontação direta com os Estados Unidos. A China é um território milenar, com conhecimentos, já mostrou para o mundo todo que pode tomar uma posição importante, tem um patrimônio natural invejável, tem um conhecimento milenar. Se a gente domina aquele povo, ir para cima dos Estados Unidos vai ser a maior moleza. Então, o Chiang Kai-shek vai fazendo esses acordos, né? E uma hora ele avança numa perspectiva anti-imperialista, outra hora ele se alia a essa intervenção. Então, fica muito dúbio e fragiliza ainda mais a sua posição de comando dentro do partido que estava na frente da República, quer dizer, na presidência da República. Então, essa oportunidade, essa fragilidade dessa elite, a fragilidade política do Partido Nacionalista, permite ao Mao e ao Partido Comunista, e o Mao não é um consenso dentro do Partido Comunista, porque parte do partido acompanhava o que a União Soviética determinava, que era uma aliança com as elites mercantis locais, para que avançasse no capitalismo, num processo de industrialização, para depois pensar. Então, era essa orientação geral. E o Mao vai romper com isso. Ele vai dizer: nós não temos um processo de industrialização, não se vislumbra isso na China. É um longo processo. Se a gente pegar da Guerra do Ópio e depois a Guerra Civil, que vai começar a partir dos anos 60, até os anos 40, você tem um século de guerra civil. É uma instabilidade danada. E senhor de guerra comandando exército. Né? Então, assim, é uma coisa bastante complexa ali. E ainda por cima, um Japão. Então, você pode juntar o povo, juntar a elite contra o Japão, por exemplo. Mas não é a orientação geral do Partido Nacionalista. E também não era uma orientação geral interna no Partido Comunista. Então, o Mao falou: não,
vamos fazer o seguinte, vamos nos afastar. Ele vai pegar umas experiências fantásticas na região onde ele está, em que as organizações populares estavam tomando as terras dos senhores de terra, estava construindo processos bastante interessantes de reforma agrária, tomando mesmo as terras. No texto vocês devem ter percebido, né? Eles tinham lá as formas comportamentais, eles expulsavam o cara da participação nas comunidades, então o cara ficava ali abandonado. Então o mal percebe que aquilo ali poderia se multiplicar, mas não dá para fazer isso enfrentando senhor de guerra, enfrentando o Japão, enfrentando Chiang Kai-shek. Então ele vai para lugares longínquos, onde ele começa a organizar o povo. Só que aí vai acontecer o seguinte, o Japão inventa que é ali, ou ele vai para cima ou não vai. Então o Japão ocupa definitivamente, sai da Manchúria e vem para Xangai, para outras cidades importantes, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu indiquei, feito pela Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, que é um vídeo apologético para mostrar como que as Forças Armadas estadunidenses ajudaram a expulsar os japoneses, mas acaba revelando a força de um povo, né? Que com as mãos, com as unhas, abre estrada, faz coisas que ninguém imaginava, né? Chongqing é uma cidade no interior da China que ninguém pensava que virou um centro industrial importantíssimo, porque houve esse deslocamento. É óbvio que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não vai dizer que existia ali por trás daquelas mobilizações um partido comunista orientando e tal, né? Mas eles acabam revelando isso, né? Então, assim, como que a resistência ao Japão foi um elemento fundamental para se avançar na organização do Exército de Libertação, com quadros comandantes desse exército fundamentais do pensamento socialista na China. Então, há todo um debate, né, que as pessoas fazem, especialmente quando querem fazer apologia, né? Nós passamos aí por vários governos progressistas, aí muitos companheiros inventam um monte de coisa, vamos ter que apoiar essa ou aquela pessoa porque ela tem um conteúdo imperialista e, segundo o Mao, é preciso fazer alianças contra o imperialismo. E aí isso ocorreu muito aí no Brasil recentemente, né? Na verdade, vai ficando explícito na própria produção dos intelectuais que estavam ali naquele processo de revolta ali, que a aliança ela era muito selecionada. A aliança não era com o Partido Nacionalista, a aliança era feita com parcela das elites que estavam nitidamente em confronto com Chiang Kai-shek. Então, é recuperar o ideário das revoltas republicanas lá do início do século. Então, é fazer aliança ali, tática ali, e avançar para um processo revolucionário, incluindo essas pessoas dentro do processo, das decisões, etc. E, num segundo momento, em condições de avançar mais. Então, abre-se a oportunidade de um confronto mais nítido, né, à medida em que a tomada de terras era sequenciada por um processo objetivo de reforma agrária.
Então, o excedente da produção não vai ser mais entregue pelas famílias. Então, você tem uma coisa ali concreta acontecendo, né? E isso vai crescendo, vai se avolumando. Então, é um processo que... E essas elites mais ricas e com mais a perder vão começar a fugir da China. Então, elas vão se direcionando ao longo de um largo período para Taiwan, que é para onde depois o Chiang Kai-shek vai levar o Partido Nacionalista. Mas eles já estão indo devagar, eles vão sendo ameaçados, né? E vão fugindo, né? E o Japão ali. Então, aquela confusão. Então, quando você consegue deixar mais nítido uma força de resistência ao Japão, aí o Ocidente, que estava em guerra contra o Japão, vai promover um apoio muito grande, inclusive a União Soviética, que foi fatal ali o acordo que o Roosevelt faz com Stalin, prometendo abrir um segundo front na Polônia em troca da entrada da União Soviética na China para ajudar a expulsar o Japão. E isso vai resultar numa situação muito particular que vai proporcionar o avanço para essa tomada do poder de fato. Isso se quebrar a República no meio e apresentar uma proposta de aliança, a tal da Frente Única, que iria governar e participar das relações de produção, das decisões das relações de produção, que seriam aplicadas imediatamente. De imediato faz-se uma reforma agrária, então todas aquelas relações de poder e aquelas formas de propriedade que não eram bem formas de propriedade acabaram se constituindo em forma de propriedade privada na terra depois de milênios, sem existir isso na China. Então, a reforma agrária vinha como uma distribuição de pequenas glebas e tal. Então, desde o processo de revoltas e depois da tomada do poder, faz uma ampla reforma agrária e aí começam os problemas, né? Porque aí ficou mais fragmentado ainda, né? E todo o esforço que vem de fora, né, para derrotar aquela proposta, e o esforço interno das elites de assumir um protagonismo naquilo ali muito maior do que o Partido Comunista, isso vai levar a um rompimento dessa perspectiva, né? Então, a ideia de que esse seria inicialmente, vamos fazer o seguinte: olha, a produção de meios de produção, de matérias-primas fundamentais e tal, o Estado dá conta. Então, se a gente tem um controle sobre as fontes de matéria-prima, a gente pode permitir a produção privada, mas com um ordenamento de planos periódicos, né? Se não cumprir as metas e tal, aí, ou se tiver uma perspectiva de boicote, né, ao processo revolucionário, então nós vamos suspender o fornecimento de matéria-prima. Então, isso, enquanto plano estratégico, é muito bonito, mas se colocar isso na prática, aí a gente aprende assim, né? Parece assim, os manuais, né? Povo consciente, tomou o poder, não é isso. Você cria uma situação, e aí uma das teses dentro da minha tese, a guerra revolucionária, e naquela circunstância muito mais, é uma guerra destrutiva. Reina a informalidade, né?
reina a improvisação, reina o provisório. Eu costumo dizer, a partir dos debates com o Paulo, que você tem um não-estado ali, né? Você não tem como controlar. Então, controlar é uma missão, você tem que dar muita sorte para ter o controle daquele troço, porque é muito difícil. Ali você estava, em 49, você estava com 400 milhões de pessoas, num território imenso. Que pela primeira vez ele vai ser abrangente e, anos a fio, vai ter uma soberania de decisão num partido. Um território agora integrado, só que em disputa. Quem não fugiu ficou ali e quer colocar o seu projeto. As forças do imperialismo estão ali apresentando as condições para que esse projeto avance. E você tem um projeto revolucionário de longo prazo, que nós vamos ter uma transição com uma aliança tática na frente única, mas a perspectiva é que avancemos para relações em que essa produção privada vá sumindo. Então, esse confronto vai levar à necessidade de reverter o processo de reforma agrária. Criar um período, um planejamento, né, de 5 anos, 10 anos, produzindo no campo, com pequenas oficinas, para avançar na produção siderúrgica de pequena escala, e, ao mesmo tempo, ir produzindo comunas. Comunas que vão se autodefinindo territorialmente e se auto-organizando. Óbvio, sempre com membros do Partido Comunista ali presentes, né? Eles estão em todos os lugares. Então, não tem os mandarins mais, né, desde a virada do século, mas você tem que ter uma forma de chegar lá na aldeia, né? Chegar no distrito. Então, você vai criando uma hierarquia, né, de direções e vai ter uma experiência riquíssima de comunas populares, com muito material. Lá nas referências vocês devem ter visto lá muito debate sobre como ela se organizava. Então, você tinha as cozinhas comunitárias, né? As mulheres passaram a participar da produção, né? Em geral, né? As cozinhas comunitárias, a produção especializada em determinados produtos, ou siderúrgica, então, lá no campo, e você tinha as cooperativas de atacado, né? Que fazia a comercialização, e metas a cumprir, né? Então, você imediatamente percebeu que tanto a aliança tática na frente única ia dar na água, quanto um processo de propriedade privada da terra. Então, vamos refazer isso tudo e monta-se uma perspectiva de terras coletivas, em que as famílias decidem a abrangência territorial, o que produzir, quanto produzir, e vem essas decisões tomadas ali, vão seguindo uma hierarquia até a direção central do partido, e ali vem os planos, né, periódicos que vão determinar metas gerais de produção. Assim foi montada a perspectiva de superar as dificuldades de não ter existido anteriormente um processo de industrialização. Então, como avançar na evolução de força produtiva, como converter
95% da população em pessoas alfabetizadas e parte delas produzindo coisas que não produziam nunca produziram na vida. Então, era uma orientação importante e fundamental, uma vez que pessoas que nunca foram alfabetizadas iriam ser educadas por um partido comunista. E eram 400 milhões, ali no meio da década de 60 já era uns 700 milhões, fechou a década com 800 milhões de pessoas. Só que no meio desse caminho ocorreu uma crise climática muito grande, que, combinada com a retirada das pessoas da produção de alimentos para produzir metais, ou meios de produção, ou equipamentos de metal, né? A conversão de minério em equipamentos e máquinas, né? Uns monstrengos de todo tamanho. Existem fotos, filmes dessas antigas unidades produtivas do período do Salto Adiante. E essa crise climática. Então, uma fome se alastrou e parece que em torno de... Uns falam 30, outros falam 50, outros, não tem um número preciso de quantas pessoas morreram ali, mas eram 800. Né? Se matou muita gente, mas você tinha muito braço ali. E as coisas na China tem que ser entendido assim, é tudo no braço mesmo. Você tem muita força humana que pode ser mobilizada. Na visita que a gente fez, a gente viu eles estavam acertando um parque que dava acesso à Grande Muralha, subindo o morro, e as pessoas carregando a pedra nas costas. É uma coisa que até hoje é assim. Apesar de você, aqui em Vitória, nós temos guindastes nos portos. O Vitor já deve ter visto aqui, do outro lado da Bahia, aqueles guindastes azuis imensos, são chineses. Então, produz coisas fantásticas, produz coisas que vão para a Lua, vão para qualquer canto, mas ainda se usa muito essa tradição de usar os braços das pessoas para superar dificuldades. E foi assim, nesse improviso, com coisas provisórias, que se criou, por exemplo, a recuperação das pessoas, né, tornando-as saudáveis a partir de médicos pé descalço. São pessoas que vão passando a cultura milenar de produzir saúde do seu jeito. Foi assim que foi feita a ideia, tomou-se a ideia de vestir as pessoas com uniformes, para facilitar o acesso das pessoas ao vestuário. É mais fácil você cortar e emendar o pano do mesmo tamanho, então faz uniforme. Hoje a moda lá é a moda do mundo, mas passou por esse período. Né? Então, a produção de alimento, a produção de vestuário, a produção de saúde coletiva. Uma experiência fantástica que foi combinando relações de produção dentro das comunas. Mas e aí? Não avança. Vocês prometeram. Passaram 10 anos, nós já estamos não sei qual plano. Então começam as cobranças, né? E a cobrança vai para quem está no comando. Então você tem a morte de um contingente considerável, né? Você tem problemas de vislumbrar, de avançar no futuro. A União Soviética cria uma série de obstáculos. Há um rompimento formal com a União Soviética, até porque teve problemas de guerra de fronteira. Há um rompimento formal. E aí começa duas coisas. A ideia de a possibilidade de abertura.
abertura para atrair investimentos externos e, com isso, absorver conhecimento técnico-científico e produzir efetivamente o que faltava. E, por outro lado, garantir o poder do partido. Então, ao mesmo tempo, os Zoelai, aquelas pessoas que estavam ali na cúpula, começaram a planejar uma abertura, há uma necessidade de reforçar o poder do partido. Começa a cair por demais a popularidade do partido e de Mao e da elite do partido. Comando do partido. Então, ali se dá a ideia da Revolução Cultural. Então, se há toda essa contestação, se há toda essa intelectualidade se rearticulando com relações externas, então vamos fazer um processo reeducativo. É isso que o R. Antes vai falar sobre a distinção em relação ao processo soviético. Em vez de simplesmente matar, eliminar, expulsar, isolar, vamos fazer um processo de reeducação e trazer essas pessoas com outra cabeça. Então, a ideia é levar todo mundo para o campo, trabalhar na roça. E aí foram destruídas bibliotecas, foram destruídas universidades. Foi, ao mesmo tempo que se pensava em abrir para adquirir conhecimento, você estava sufocando a produção de conhecimento internamente. Então, é uma contradição louca, que só vai se resolver depois que o Mao e o Zoelai fazem um acordo com o Nixon. O Nixon, que é o mesmo que está fazendo um acordo com a União Soviética a fim de resolver os problemas no Vietnã, os problemas internos, de denúncias de corrupção e tal. O Nixon vai à China, vai a Moscou. Os serviços de inteligência eu acho que não eram muito tão inteligentes assim, né? As informações não corriam com a velocidade que correm hoje, então era possível essas articulações. E acabou os dois países se propondo numa reaproximação com os Estados Unidos, que não acontecia desde a guerra. E essa reaproximação vai dar início aos primeiros projetos de uma abertura mais ampla, gradativa. Né? Bem, aí nisso vai haver a necessidade de afrouxar também a rigidez da Revolução Cultural. Então, parcela da cúpula do partido, inclusive a companheira do Mao, vai se revoltar contra aquela reorientação. Então, vai montar uma ala mais rígida, vamos dizer assim, em relação a essa flexibilidade planejada. E esse conflito vai acabar em prisões e mortes. Né? E logo na sequência também vem o adoecimento, tanto do Zhou Enlai quanto do Mao Tse-tung. E aí o Mao, que já tinha recuperado o Deng Xiaoping do processo reeducativo, vai colocá-lo em posição estratégica e aí, a partir daí, ele vai chegar em 78 com a proposta mais radical de abertura, que é suspender as comunas, criar zonas especiais, zonas econômicas especiais, criar empresas inicialmente com membros do partido, privatizar parte das empresas estatais, no sentido de dar a gestão dessas empresas passa a ser exercida autonomamente, abre-se o capital dessas empresas em mercado de ações, e aí por diante, essas coisas todas que estão relatadas no texto e que levou muitas interpretações do tipo
de uma abertura neoliberal centrada em privatizações radicais e na abertura do comércio chinês para as nações exteriores. O que a gente viu, de fato, é que em momentos importantes em que parecia que a perda de controle iria ocorrer, os próprios promotores daquela abertura, daquelas reformas, acabaram chamando a velha guarda revolucionária e tomar decisões de manter ali. Se o projeto é um socialismo de tipo chinês em 50 anos, vamos manter o controle. E esse controle foi mantido. Você abre não sei se vocês chegaram a ver um vídeo do professor Marcos Antônio Macedo Sintra. Ele é oriundo do Instituto de Economia da Unicamp e foi convidado por eles. Agora ele está no IPEA, direção do IPEA. Oriundo no sentido da formação, né? As teses dele fez lá no Instituto de Economia. Tem um vídeo dele interessantíssimo, né? Que ele está mostrando essa onda agora de dizer que a China tem um projeto de colocar o renminbi como a moeda mundial, ultrapassando o dólar, né? Essa discussão sobre a moeda digital do Banco Central Chinês e tal. Ele desconstrói isso no vídeo, né? De maneira interessante. E mais do que isso, ele mostra assim, o partido tem o controle. As empresas abriu-se, mas o mercado de ações de Hong Kong e de Xangai, ele opera com 10% de propriedade estrangeira. Privatizou, mas privatizou a gestão. Na área de varejo, isso é privatizado. Agora, em áreas estratégicas, as grandes empresas multinacionais foram para a China e se associaram em joint venture ao Estado. Em muitas áreas, com o Exército como sócio empresarial. Em áreas estratégicas, voltado para a defesa, né? Tanto na área espacial, na área de pesquisa biológica, na área de química fina, mecânica de precisão. A China já tem energia atômica desde a época que tinha acordos com a União Soviética, lá nos anos 60. Essas áreas estratégicas estão sob comando. O mercado de ações funciona em Hong Kong, em Xangai. Xangai é uma grande referência, né? Todo mundo fala que quer tomar o lugar da City Londrina ou de Nova York, né? Como o grande centro financeiro do mundo. Tudo regulado. Existem limites para as operações. Chegou num patamar de está encerrado o pregão. E o Estado intervém toda hora que pensa que tem que intervir no mercado. Os fluxos de crédito é que dão conta do financiamento da produção. Muito mais do que o mercado de ações. O financiamento não se dá pela dissolução da propriedade. Se dá via financiamento bancário, via crédito. Tem especulação? Tem especulação. O diferencial de taxa de juros
garante a especulação, a entrada de investimento externo, né, de aplicação especulativa, mas é controlado. Não tem essa história de rodar sobra de banco no overnight, não. Todo dia, todo dia, todo dia. À noite, como é no Brasil. Então, há um controle. Não há. Existe na China uma coisa fantástica, que já vários congressos dizem que vão acabar, mas nunca acabaram. Que é uma coisa milenar, que foi muito bem aproveitada pelo Mao Tse Tung no processo revolucionário, que é uma coisa chamada Hukou. O Hukou é um registro de residência. Tipo uma carteira, é uma carteira mesmo, um cartãozinho, uma carteira de identidade, com a foto do sujeito. Você migra do campo para a cidade, atraído para trabalhar e tal, você pode ir. Mas você não tem direito a usar o serviço público à disposição de quem tem o call urbano. Se você quiser a prestação de serviço, vá para o seu local de origem. Com isso, você tem uma certa regulação das migrações, da formação de um exército de reserva descontrolado, que o próprio mercado cria. Apenas em 2012, ultrapassou a população urbana, ultrapassou a população rural. 50-50. É muito diferente. E não há propriedade da terra privada. Então, isso não se generalizou na China. Você tem até comércio dos direitos de uso da terra. Em alguns casos, você pode até ter um direito mais prolongado. Mas essas renovações acontecem do direito de uso e é um direito da família. Então, a reprodução da força de trabalho não é dada necessariamente pelo salário. As pessoas vão para a cidade, mas podem voltar para o campo. E a família ficou. Há uma série de experiências que foram constituídas desde as comunas que permaneceram. A maioria foi dissolvida. E essas experiências estão lá, dando condição de vida para um monte de gente. O governo está anunciando esse ano o fim da miséria absoluta na China. Você tirar as pessoas da situação nessas poucas décadas é um exercício fantástico. Então, não se pode dizer que aquilo lá já se perdeu o controle do processo revolucionário e muito menos dizer que a China está voltando ao capitalismo, porque ela nunca foi capitalista. Um absurdo pensar que um Estado vai criar uma classe social que ele vai representar, né? Pensar tudo ao contrário, né? Então, o Estado vai criar uma burguesia e vai criar um proletariado. Parece que não é assim os processos, né, históricos de constituição do capitalismo. Então, pensar a China é pensar um lugar que tem uma história milenar, totalmente diferente de tudo que vocês possam ter visto no Ocidente, sem um passado escravista generalizado, sem um passado feudal, sem uma experiência de colonização da forma como a gente conhece, sem a constituição do capitalismo, e a industrialização que eles estão conseguindo constituir, uma industrialização produzida após a Revolução de 49.
Isso tem dado à China uma condição em nível mundial muito forte. Ela, que já tinha sido uma potência, ela que montou um Estado quase 1000 anos antes quase 2000 anos antes do Ocidente, que produziu aço antes do Ocidente, muito antes. Ela retoma uma perspectiva de uso dessa tradição milenar fantástica, mas num mundo em que o capitalismo avançou muito e está em crise. Talvez esteja numa crise senil. É nesse contexto, com esses elementos, que a gente tem que pensar a China, os desafios que ela tem pela frente e a possibilidade até de avançar na construção do socialismo. Se há riscos de uma inversão desse processo e de que ela passe os próximos períodos aí muito mais dependente dessas relações imperialistas, pode acontecer uma pandemia, uma guerra, pode acontecer qualquer coisa. Ninguém tem seguro nada que vai acontecer. Agora, não dá para fazer afirmações de que já se liquidou tudo, né, e de que seria o último bastião que já foi, não temos referências mais, coisas do gênero. A capacidade que a China tem hoje de se fortalecer ainda mais militarmente, de avançar numa autonomia em relação ao conhecimento técnico-científico de forma mais definitiva. A forma como ela tem se organizado nas relações internacionais, fazendo um grande investimento infraestrutural do ponto de vista econômico, significa transporte, energia, telecomunicações. Na nova Rota da Seda, dentro de um cinturão que envolve uma malha infraestrutural terrestre na Ásia e uma série de rotas marítimas. A China tem alterado as relações de crédito internacional, inclusive em países da América Latina. Boa parte da dívida da Centro-América hoje tem sido convertida em dívida para os chineses, numa relação muito interessante, diferente, apesar de ter os objetivos estratégicos, de controle de fonte de matéria-prima, de uma série também de produção de conhecimento, né, sobre o que é possível construir no mundo. Né. Mas a relação é outra. Na África, então, eu imagino que nós precisamos requalificar o que tem sido difundido com mais peso, né? Porque também tem muita coisa boa produzida assim, que acompanha essa perspectiva, né? Nossa. Mas boa parte das coisas que a gente tem ouvido falar, inclusive por partidos de esquerda na América Latina, né? De que houve uma reforma neoliberal e já era. Que aquilo lá é capitalismo, que explora, que não está preocupado com distribuir a riqueza, né? Que não está preocupado em melhorar a qualidade de vida, né? Que estão avançando para um capitalismo como é o capitalismo.
Eu não concordo com isso. Acho que existem boas oportunidades, dado esse avanço todo, dada essa rica experiência. Se hoje você tem 1,4 bilhão de pessoas, esse 1 bilhão a mais que surgiu depois de 49 é 1 bilhão que vive em condições muito mais vantajosas do que os 95% que estavam na roça analfabetos e famintos. Então, há o que apresentar como resultado objetivo, produzido sob o comando de um processo revolucionário. Vou ficar por aqui porque eu já falei demais. Feito amigo de tudo que a gente sonhou, o que foi feito da vida, o que foi feito do amor, quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mais vale o que será, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar. E é cobrando que fomos, e nós iremos crescer, nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos alarmas, e o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, ração dividida ao sol de nossa Vera Cruz. Quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem paz. Cansaço era rio, e rio qualquer dava pé, e a cabeça rolava no girar, girar de amor, e até mesmo a fé não era cega nem nada, era só nuvem no céu e raiz. Essa vida só cabe na palma da minha paixão. De Vera nunca se acabe, a abelha fazendo seu mel. No canto que criei, nem vá dormir